Olá, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Cá Entre Nós. Hoje nós temos a nossa primeira entrevista do ano. Tem uma convidada muito especial, a Renata. Além de ser uma profissional maravilhosa, é uma amiga muito querida. E eu queria apresentar a Renata tal qual ela merece. Renata Zappa Tavares é psicóloga clínica, graduada pela PUC Rio, pós-graduada em saúde mental pela Fiocruz e trabalha há 23 anos na área de saúde mental pública. Renata vai falar do seguinte tema: da dor de existir à alegria de viver. Renata, a primeira coisa que eu queria falar para você é de uma feliz coincidência. É o segundo vídeo do ano, né, de 2024. Em janeiro nós temos uma paradinha. E eu retornei, eu já tinha decidido desde o ano passado, a fazer um recorte do meu trabalho de conclusão de curso, que o tema era transmissão psíquica geracional na constituição do sujeito. E quando você veio, quando eu convidei você para fazer essa entrevista, eu lembrei também que esse tema também, imagino que seja um recorte do seu trabalho de conclusão de curso, porque a gente já falou sobre isso. Então é muito, muito gostoso que a gente tenha, né, voltado às origens, que eu acho importante que a gente volte às origens. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: o que levou você a pesquisar sobre Clarice Lispector? Foi assim, Tânia. Na verdade, inicialmente a ideia não era pesquisar sobre a Clarice, né? Eu estava naquele momento de decidir qual seria o meu tema, né, do trabalho de conclusão de curso, e muitas questões estavam vindo para mim. E foi quando eu tive um encontro com a Clarice, né? Eu ganhei de presente um livro, né, da Clarice, da minha analista. O nome do livro era Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. E quando eu entrei em contato com a Clarice, foi uma espécie de paixão, né? Eu fiquei muito tomada pela escrita da Clarice, eu me identifiquei muito e aquilo ficou muito forte dentro de mim. Paralelo a isso, eu já tinha uma ideia do que eu queria escrever na minha monografia, né? Eu queria muito falar sobre a dor, sobre uma outra perspectiva, né? O sofrimento. Naquela época já me incomodava essa visão que as pessoas tinham, que eu percebia, né, dentro da sociedade, isso há 20 anos atrás, né, de sempre negativizar a dor, né, de olhar a dor, o sofrimento como algo ruim e que precisa ser eliminado. Essa imposição, essa ditadura, né, para que as pessoas estejam o tempo todo bem, felizes. E de alguma forma isso me incomodava, porque eu percebia que a dor, o sofrimento, podia ser visto de uma outra forma, né? Existe uma potência nessa dor, nesse sofrimento, e não necessariamente isso era algo ruim. Então eu queria poder falar sobre isso, e quando eu estava lendo a Clarice, eu queria também falar da Clarice. Eu estava na dúvida sobre o que eu fazia, sobre o que escrever. Se eu ia me dedicar a falar alguma coisa sobre a Clarice ou sobre esse tema. Foi quando a minha analista falou que eu podia falar sobre os dois, que tinha tudo a ver, né? E ela pegou, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu fiquei pensando como eu ia unir os dois temas. E depois eu vi, não, realmente tem muita coisa em comum. Foi aí que eu me debrucei sobre a Clarice, comecei a ler todos os livros da Clarice, comecei a estudar, pesquisar sobre a vida da Clarice. E aí eu vi que dava pra gente fazer uma leitura, né, do que eu queria dizer, que era olhar para a dor sobre uma perspectiva mais potente, né, de olhar para a dor. Na verdade, assim, é importante deixar claro que não é que eu quisesse fazer uma exaltação da dor. Uma apologia da dor. Não é que eu quisesse dizer que, nossa, como é maravilhoso sentir dor, mas sim dizer que ela é inerente à existência humana, né? E que se ela existe, ela tá aí, assim, eu queria na verdade mostrar a linguagem que está por trás da dor, porque no meu entender a dor é uma linguagem. Seja uma dor física ou uma dor emocional, ela quer comunicar algo. Toda dor, todo sofrimento, ele pode ser lido, né, de alguma forma. E no momento em que a gente anestesia as nossas dores, no momento em que a gente
cala as dores, a gente perde a possibilidade de ler e de entender o que ela está querendo dizer, né? O que ela está, por exemplo, eu vou trazer um exemplo bem concreto, talvez mais simples, que seria de uma dor física, né? Se todo dia você tá lá, acorda com uma dor de cabeça, aí você vai lá, toma uma aspirina, toma isso, e não reflete por que você está acordando com dor de cabeça, você não consegue entender resolver aquela dor, né? Você não consegue ver de onde ela está vindo e perde a possibilidade de fazer alguma coisa para você realmente resolver a origem, né, daquele problema. Então eu queria poder falar sobre isso, né? E aí veio a Clarice, que dentro da história dela, de vida, dentro do que ela escreve, da própria leitura da Clarice, né, a característica principal, né, dos livros da Clarice é sempre que a gente fala que é a epifania, né, é uma leitura muito epifânica no sentido de sempre ter um momento que o personagem acorda para a vida, sabe? Um momento em que ele sai de um sono profundo e desperta para alguma coisa. Então eu achei que tinha tudo a ver e tentei unir as duas coisas. Muito bem. Agora você fala que são dois, né? Que você teve que unir a Clarice com a dor. Mas além disso, a gente não pode esquecer que você uniu também a psicanálise. Sim. Que também foi um outro trabalho, né? Porque exatamente. Você costurar tudo isso, puxa vida, é algo que precisa ter um mergulho, não só na vida dela, na arte dela, mas saber o que você pode aproveitar da teoria da psicanálise, porque você estava fazendo um trabalho de conclusão de curso, então você escolheu essa abordagem teórica. E aí, eu queria que você explicasse pra gente o que é essa dor de existir, que é justamente o fio condutor do seu texto, né? Que dor é essa de existir? Eu acho que agora, aí que entra talvez um pouco a psicanálise está o tempo todo, né? Porque eu acho que se a gente pensar que a psicanálise trabalha, né, o material bruto da psicanálise é a dor, o sofrimento, né? A gente não pode, e que a proposta da psicanálise de alguma forma é trabalhar a dor, né, fazer um trabalho com a sua dor, com o seu sofrimento. Eu acho que enfim, não tem como a gente não falar da psicanálise, né, enfim. Mas, enfim, a dor de existir, a gente pode pegar a dor de existir sobre duas perspectivas, né? E uma que vai ligar a outra, né? A dor de existir é aquela dor que... Tem a dor de existir que é do momento em que você nasce, né? No momento em que você nasce, você sai do útero materno, você já está exposto a vários desconfortos, vamos assim dizer, né? Você sai daquela posição em que você tem tudo, você é provido de tudo, para você experimentar frio, calor, fome, dor. Você já começa a ser exposto ao seu desamparo fundamental, né? Que você vai estar sempre, de alguma forma, exposto a algum sofrimento, a alguma dor. E aí vai passando ao longo da sua vida, né? Todo dia, praticamente, você experimenta algum desconforto, né? Você vai sendo atravessado por diversas dores, desde dores cotidianas, simples, né? Como, sei lá, seu carro quebrou, você teve um problema com o seu chefe no seu trabalho, a comida que você pediu não estava legal, não estava do jeito que você queria, desde dores muito mais profundas, como a perda de alguém que você ama, uma traição, a notícia de alguma doença grave. Então tem várias dores, né? A gente é atravessado por muitas dores, porém a forma que essas dores, esses aborrecimentos nos afeta é que precisa ser ouvido. Por quê? As dores vão nos afetar de forma diferente, né? E por que uma dor te afeta de uma forma e a outra dor te afeta de outro jeito? Por que aqui pega mais, aqui pega menos? Então, assim, sobre isso que eu também procuro falar no meu trabalho, né? Sobre essas dores que nos afetam e o que nós fazemos dela, né? Muitas vezes, assim, e aí essas dores, na verdade, né, que vão nos levar a entender, elas serão um fio condutor
nos darão pistas para entender essa dor de existir mais profunda, que é vamos dizer, uma abordagem que eu trago também na minha monografia, né? Que é uma dor mais que tem muito a ver com o podcast anterior da Tânia, que a Tânia até fala, né? Que é a dor mais essencial, que a gente forma, né? Nos primeiros anos de vida, e a gente constitui uma espécie de... Eu não sei se é bem essa palavra, mas assim, um romance familiar em que você acredita que você tem, né, não sei, é uma coisa que atua muito a nível inconsciente, né, na maioria das vezes a gente consegue, dentro de um processo de muito trabalho analítico, trazer para a consciência, mas ela nos posiciona na vida, ela nos posiciona diante das nossas escolhas, nos posiciona diante de algumas dores, e muitas vezes a gente se pergunta por que eu sempre faço escolhas ruins para mim, que me levam a um lugar de dor, de sofrimento, né? E esse romance familiar, essa coisa imaginária que a gente traz dentro da gente, ela só pode ser acessada na medida em que você olha para essas dores cotidianas que estão aí todo dia e que fazem você entender como você funciona, como você atua. Eu acho que é mais ou menos isso, Tânia, mas eu não sei se você... Sim. Se quando eu ler o trabalho dá para entender um pouco isso. Perfeitamente. E é interessante, né? Porque se a gente está falando da psicanálise, né? Tem muita gente que pergunta assim, parece até que a Clarice era uma analista, né? Exatamente, E na verdade, ela foi analisada, né? Ela passou por uma terapia, ela não estava descoberta. E eu acho, e aí me permito falar alguma coisa, né? Não do seu trabalho, mas um pouco do que a gente sabe da Clarice, porque, gente, a Clarice Lispector, ela é tema de encontros de psicanálise, ela não é um tema qualquer, né? Existem vários seminários, em seminário Clarice Lispector e a psicanálise, pra gente ver a importância que ela tem. Então, assim, ela passou por uma terapia, as pessoas aproveitam os poemas dela, porque tem muita coisa ali do inconsciente, né, que a gente pode ver. E eu acho muito interessante, Renata, quando você fez o seu trabalho, porque é como se você fosse trabalhando junto com ela, né? Você fosse desfiando junto com ela a dor. Né? Isso que me capturou muito quando você falava e falou pra gente já em encontro, né? Mas também de uma maneira informal, a gente conversando. E assim, né? Como é que a gente pode, então, né? Como a psicanálise pode nos conduzir para essa alegria de viver? Que é justamente o seu tema, né? Da dor de existir, a alegria de viver. Exatamente. Como? Porque senão também a gente fica, né, só nessa coisa da dor. Aí a gente fica desamparada mesmo, desamparada né? mesmo, né? E aí, Então, a Clarice me levou... Primeiro assim, né, como eu falei, o meu encontro com a Clarice me trouxe uma alegria também muito grande, assim, porque eu me senti ali... Quando eu comecei a ler Clarice, assim, parecia que ela tinha escrito aquilo tudo pra mim, uma coisa bem narcísica. Eu li, falei assim, gente, ela escreveu pra mim. Ou sou eu escrevendo isso, pior ainda, né? Eu achando que se eu tivesse talento, né, pensando assim, né? E ela tem essa coisa assim, né? Clarice, as pessoas costumam falar que ou ama ou odeia. Ou você lê a Clarice e não entende nada e acha um saco, ou você se apaixona por ela. Não tem meio termo. Numa entrevista que ela dá, ela fala disso. Ela fala que uma vez um escritor renomado, crítico, né, escreveu para ela, criticando o livro dela, dizendo que não tinha entendido nada do livro dela, que o livro dela era isso, aquilo, tal. E uma menina de 17 anos, adolescente, escreveu dizendo que aquele livro ali tinha salvado a vida dela, que aquele livro ali era um livro assim, né, de estimação dela. E ela falando que é isso, né, que não é uma questão de entender, e sim de sentir. Mas então, essa alegria, né, vamos lá, a alegria, né, que a gente propõe, né, nesse contexto, é o que a gente faz com essa dor, né, porque ela, inclusive, né, ela vai fazer uma pesquisa, né, a Clarice faz um livro chamado De Corpo Inteiro, onde ela entrevista vários artistas, e me parece que o que ela estava querendo investigar é o processo criativo.
porque ela sempre, né, as perguntas caminham muito para esse sentido. E todos eles, né, ela nesse livro ela entrevista o Chico Buarque, Vinícius de Moraes, ela entrevista pessoas de Djanira, enfim, ela vai pegando várias, a Fernanda Montenegro, eu acho, então ela vai pegando várias vertentes da arte e quase todos eles são unânimes em dizer que o material de produção da arte deles é a dor, que eles a dor é a matéria-prima, né, do trabalho artístico. E isso me fez pensar que, de certa forma, é um pouco o que a gente faz em análise com o nosso paciente, né? Eu acho que a pessoa chega para você com um material de dor, de sofrimento, e ao se reconhecer nesse lugar, né, ao olhar para a sua dor, ao olhar para o seu sofrimento, e de uma forma menos infantilizada, né, menos submetida ao outro, ao destino, né, e começa a se reconhecer como um sujeito, como alguém que também tem a capacidade de escolher, né, diante daquilo que está afetando ele, mesmo que ele vá ter que passar pela dor, pelo sofrimento. Não é que ele não vai, agora não sofro mais, mas ele consegue encontrar ali uma possibilidade, né, de fazer algo, né, de criar algo com aquilo. Não precisa ser nenhuma obra artística, né? A gente às vezes não tem essa sorte de nascer uma Fernanda Montenegro, um Chico Buarque, mas você consegue fazer algo com a tua vida, né? Dar uma outra leitura, né, para aquilo que te aconteceu. Você, de alguma forma, você consegue criar, né, algo. Não é bem criar, mas você consegue recriar, né? Eu acho que a palavra certa é recriar, né? A partir dali. Então, essa alegria de viver é um dizer sim para a vida, na verdade. É um poder dizer sim para tudo que acontece. É assim, né? E poder reconhecer que você é atravessado por ambiguidades, por sentimentos, às vezes, positivos, não tão... Eu não gosto nem dessa palavra positivos, mas por sentimentos diversos. E que eles podem conviver. Então, a alegria de viver não é uma alegria assim, né, assim, fantasiosa. É a alegria de dizer sim, de querer a vida apesar de, né? Eu acho que é muito assim, tem até um trecho do livro da Clarice que ela fala assim, ela vai falando assim, apesar de, e aí ela vai falando, né, várias coisas, e é isso, eu acho que apesar de tudo, você ainda está aí na vida e alguma coisa você pode fazer. Pois é, e isso tem a ver com que Freud, eu lembro que tem algumas pessoas que reclamam de Freud, dizendo assim, poxa, o Freud coloca a culpa sempre no pai e na mãe, pai e mãe é sempre culpado, né? E eu lembro que ele falava uma coisa muito disso assim, né? Não adianta realmente você ficar só culpando o outro, né? Assim, responsabilizando o outro pela sua infelicidade, mas é o que você faz com o que fizeram com você. Exatamente. Se fizeram algo com você, o que você pode produzir a partir disso? Porque você estava tentando encontrar uma palavra, o produzir no sentido de novas significações. Exatamente. Né? Porque quando você pensa uma coisa, né, muito rígida, que é o que a gente chama de significante em psicanálise, que tem apenas um sentido, que dá apenas uma direção, que você consegue fazer retificações subjetivas, mudanças de posição, porque não tem a ver com mudança de comportamento para você ter alguma felicidade, né? Isso tudo, alguma alegria. Se trata de novas posições. Qual é a sua posição diante da sua dor? E que não é uma só. Né? Exatamente. Ontem eu tive assim, um depoimento de uma paciente que eu fiquei assim, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. É uma paciente que eu já atendo há bastante tempo e ela já veio de um outro atendimento. E ela tinha muitas queixas, ela iniciou com muitas queixas somáticas, né? Era muita dor, doía o corpo todo, né? Cada vez... E ficou muito tempo nisso, né? Ela falando das dores, né, que ela sentia, depois de dores que ela carregava. Depois ela começou a acessar as lembranças, dores que ela carregava da infância, da história de vida dela. E ontem ela chegou pra mim, eu fiquei muito assim, surpresa, porque ela pegou e falou assim, agora eu quero olhar pra agora. Eu quero olhar, porque
cansei de falar dessas coisas que me aconteceram do passado. Eu quero ser feliz, eu quero ver o que eu posso fazer agora com a minha vida. Eu quero ver o que eu posso fazer. Isso é maravilhoso, né, Renata? Nossa. E eu quero passear, eu quero isso. Então, mas ela demorou, gente, pra chegar nesse ponto, Não né? é tão rápido assim. Não é tão rápido, mas assim, eu fiquei muito surpresa, né? Porque ela vinha, mas assim, ela foi gradualmente, né? De um tempo pra cá eu já percebi que ela já estava num outro movimento, mas ontem realmente ela verbalizou isso de uma forma muito explícita, que ela queria olhar para o agora, o que ela pode fazer agora. Ela já é uma pessoa assim com uma certa idade mais avançada, né? E eu achei muito interessante, né? Que ela estava falando que o marido dela, enfim, né? Ele podava ela em algumas coisas e que ela não estava mais querendo saber disso não, que ela queria viver. Né? E eu acho que o nosso trabalho é um pouco nessa via, né? De a gente poder, não é negar que teve dor, não é deixar de reconhecer que o que os outros fazem com a gente nos afeta, porque afeta, né? Não é? Eu acho que não tem como. Não passa despercebido, são marcas profundas. Exatamente. E a gente precisa falar disso sim, porque eu acho que às vezes as pessoas têm uma coisa, esquece isso. Para com deixa isso, pra lá, deixa de ser rancorosa, deixa de você sei lá o quê. Eu acho que isso é muito ruim, porque você reprime algo, né, que você não consegue trazer, né, falar. Você precisa falar quantas vezes necessário, mas também precisa sair disso, né? E aí é essa a proposta, né? Olha, tem um momento do seu trabalho só que eu queria destacar, que diz assim, há sempre um não dito que vem com força gritante, né? Essa coisa do não dito, eu sou apaixonada por isso. E eu falo disso, inclusive, na transmissão psíquica, que é como é que um não dito pode aparecer? O não dito tem um registro, sim, aquilo que não se diz. Isso tem uma história, né? Ela parte de algum lugar e ela vai para algum lugar. É alguma coisa que vai te afetar de alguma maneira. E aí, o que tem isso que você percebe na Clarice, do não dito, Renata? Eu acho que de alguma Porque ela tem um esforço para dizer. Né? E ela fala disso, né? Ela fala que é do ir buscar e não conseguir alcançar, que ela faz ela voltar, né? É o que motiva ela sempre a continuar. Ela fala assim, eu acho que é no Paixão Segundo GH, que ela fala muito claramente sobre isso, que na verdade a linguagem nunca dará conta de dizer tudo, mas a gente precisa buscar, do esforço, tu tentar nomear aquilo que está te acontecendo, é quando você tenta falar, mesmo que você não consiga dizer exatamente, você sempre tem aquela sensação, mas não era isso que eu queria dizer. Escapou alguma coisa. Mas o processo de ir buscar, né, é o esforço que faz a coisa acontecer e que motiva você a continuar. Então eu acho que a Clarice faz muito isso, sim. E quando você vai lendo ela, você vai percebendo isso na leitura, né? Você vai ficando assim junto com ela, tentando, né? Ela fala que escapa, né? Tem sempre algo que escapa a linguagem humana, né? Eu acho até que a arte às vezes consegue chegar mais perto, né? Eu acho que é uma outra linguagem, né? A arte. Por que a arte assim nos toca tanto, né? Por que uma música, né? Ela às vezes tem o poder de acessar coisas dentro da gente que a gente nem sabia, né? Emoções. Porque eu acho que a arte, ela transcende, né? Mas... Eu tenho uma amiga muito legal, um dia ela estava conversando e ela estava muito deprimida, e de repente ela falou assim, eu preciso de arte, eu falei assim, você precisa de arte? Você está passando mal? Eu não tinha entendido o que ela falou. E ela queria dizer, eu preciso de arte, eu preciso de um teatro, eu preciso escutar uma música, né? No interior do estado, né, a gente não tem festa, você tem que sair daqui, eu fiquei rindo dela, de não é arte. E é disso que se trata. A gente viu isso na pandemia, né, Nossa. gente? Se não fosse a arte para nos salvar, né? Como que foi necessário para dar conta de tudo aquilo que a gente estava vivendo, né? Tá, e assim, né, uma outra coisa, só uma última coisa que eu queria falar, essa dor enquanto angústia, né, que para Lacan, que é o lugar além do princípio do prazer. Assim, quando a gente fala da dor de existir, né, que não é qualquer dor, tem a ver com angústia, né? Sim, exatamente. Tem a ver com angústia. E a angústia, né, o que a gente fala, Renata, dela, em Clarice?
Eu acho que a angústia está presente. Eu acho que é exatamente isso que a gente acabou de falar, porque a angústia é quando a gente não sabe explicar o que a gente está sentindo. É quando a gente não consegue. Por exemplo, se você tá com uma dor aqui na sua cabeça, você, eu tô com uma dor de cabeça, né? Eu tô triste porque, sei lá, eu briguei com meu namorado. Você consegue, mas a angústia é algo meio que, ela é meio permanente, é uma coisa que fica e você não sabe dizer, é algo... Independe da sua vida objetiva. Não é objetivo. Não é objetivo, né? É outra dor. E alguma coisa, só que o que acontece? Tem coisas que tocam nessa angústia, tem fatos, tem acontecimentos que por algum motivo, e aí muito, assim, no singular, né, de cada um, vai tocar a sua angústia. E é isso que a gente precisa estar atento, né, ao que toca a nossa angústia. E isso é muito legal você ter lembrado disso, porque estava até num outro ponto que eu ia te falar sobre a empatia, nem precisou, e a gente tem essa possibilidade. Eu fico um pouco incomodada quando as pessoas dizem que precisa ter empatia. Eu acho que é possível ter empatia com a dor do outro, mas sobretudo quando é uma dor objetiva. Se você já passou por uma experiência de fome, você é capaz de se colocar no lugar de alguém que sente fome. Né? Mas existem algumas dores que você não tem como ter empatia, porque é uma dor tão profunda, tão subjetiva, tão a ver com a história desse sujeito, que quando alguém fala, eu entendo uma mãe que perdeu um filho, né? Um homem que perdeu um emprego, não, você não sabe. Você pode até supor, fazer algumas apostas, mas não tem como dizer que você está no lugar daquela pessoa e sabe da dor dela. É até complicado falar isso, né, pra pessoa, porque é isso. Não tem como você saber o que está se passando dentro do outro, né? Tem dores que são muito, como você disse, profundas e muito únicas, né? Muito únicas. Que só aquela pessoa pode falar dela, e mesmo assim, até aquela pessoa às vezes não consegue, né, explicar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e assim, muito cuidado com como a gente acolhe essa dor do outro. Isso, né? Exatamente. Porque às vezes você, na verdade, não está acolhendo, né? Você desconsidera a dor. Principalmente quando você vem com conselhos, né? Quando as pessoas começam, claro que não na terapia analítica, mas as pessoas às vezes têm solução. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu tenho solução para o problema dos outros. O tempo todo eu tenho solução para o problema. Como, né? Como que você pode dizer para o outro como ele tem que existir, como ele tem que viver, qual é a solução para o seu problema? E a gente vê, né, que o fenômeno dos coachings, né, que se propõe a fazer isso como se fosse simples, né? Não, e é uma solução para todo mundo. Pra todo mundo. Desconsiderando a história pessoal, né, o sofrimento de cada um. A gente vê de tudo, né? Como superar o término de um namoro. Isso é um clássico. Então a gente vai vendo. E assim, né? E tem uma coisa assim de que você não pode ficar mal, você não pode, né? Essa característica, né, que a gente fala hoje em dia, que a gente vive uma sociedade algofóbica, né? Que é isso? Tem fobia à dor, né? A gente não pode. É porque aí seria papo para um outro podcast, né? O sujeito que sofre, ele não interessa para essa sociedade capitalista, né? Que quer que a gente seja produtivo o tempo inteiro, né? Então, mas é um outro papo. Não, mas exatamente por isso eu vou aproveitar. A gente já conversou sobre isso e seria interessante que você convidasse as pessoas para essa proposta que você tem. Vamos lá. Então, gente, março a gente vai começar um grupo de estudos. Na verdade, não é bem um grupo de estudo, é um grupo de leitura de contos da Clarice Lispector. Se alguém ficou curioso sobre a Clarice, ou se alguém já gosta muito da Clarice e quiser vir participar, né, vai ser uma vez por mês. E a gente ainda não tem a data, né, certa, mas a gente sabe que vai começar em março e vai ser na Casa Nós, né? A gente vai deixar depois disponibilizado para vocês lá no Instagram da Casa Nós, a data, as orientações, tudo certinho. E quem se interessar já pode mandar uma mensagenzinha no direct, deixa lá o contato que a gente depois avisa, tá bom? E só para encerrar, Ana, eu gostaria, se você me permitir, de ler um trechinho da Clarice, pra gente poder terminar, tá bom? Deixa eu pôr meu óculos aqui. Pra já. Tá?
Então vamos lá. Mas eu denuncio nossa fraqueza, denuncio o horror alucinante de morrer e respondo a toda essa infâmia com exatamente isto que vai ficar escrito. E respondo a toda essa infâmia com alegria, puríssima e levíssima alegria. A minha única salvação é a alegria, uma alegria atonal dentro do it essencial. Não faz sentido? Pois tem que fazer. Porque é cruel demais saber que a vida é única e que não temos senão a fé em trevas. Porque é cruel demais, então eu respondo com a pureza de uma alegria indomável. O que eu escrevo é um isto. Não vai parar. Continua. Olha para mim e me ama. Não, tu olha para ti e te amas. É o que está certo. O que te escrevo continua e estou enfeitiçada. Olha, sensacional. Mas aí eu acho que você fecha com um texto que tem a ver com o que você falou agora há pouco, de que a Clarice escreveu para você. Porque eu acho que quando ela escreve para você, eu acho que a alegria que você se refere, eu acho que é a alegria que você tem, sabe, Renata? Eu sou testemunha disso, que é a alegria que você encontra a despeito de tudo que a gente atravessa, todas as nossas dores. É verdade. Né? Eu acho que essa alegria tá dentro da gente, assim, eu sinto que ela tá aqui dentro de mim, né? E não quer dizer que eu não tenha uma dor profunda, né? Que eu também trago as minhas dores, inclusive esse trabalho foi fruto, assim, esse trabalho foi isso. O que eu fiz, né? Foi um trabalho, exatamente, eu saí da dor, né? Eu estava num momento de muita angústia, muito sofrimento. Foi uma escrita, foi sofrido para mim escrever, mas no final eu experimentei uma alegria muito grande com o resultado do trabalho. Então, foi todo um processo, né? Foi um exemplo de como a gente pode fazer, né, da dor, né, uma alegria, né? Muito bem, o canal Cá Entre Nós termina por aqui. Agradeço, Renata, muitíssimo. Então, gente, até a próxima. Espero vocês, né? A partir de agora, os vídeos serão quinzenais, ok? Eu vou procurar sempre trazer um tema novo, uma entrevista nova, e eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Até lá!